Hoje iremos contar a história de uma das grandes batalhas do Império Romano. Uma batalha que selou o destino do Levante romano, onde os árabes conseguiram uma esmagadora vitória. Em 610 d.C., durante a última guerra bizantino-sassânida, que durou de 602 a 628 d.C., Heráclio tornou-se imperador do Império Romano, após destronar Focas. Em meio a isso, o Império Sassânida conquistou a Mesopotâmia, e em 611 invadiram a Síria e entraram na Anatólia. Em 612, Heráclio conseguiu expulsar os persas da Anatólia, mas foi derrotado de forma decisiva em 613, quando lançou uma grande ofensiva na Síria contra os persas. Na década seguinte, os persas conseguiram conquistar a Palestina e o Egito. Enquanto isso, Heráclio preparou-se para um contra-ataque e reconstruiu seu exército. Em 622, Heráclio finalmente lançou sua ofensiva. Ele conseguiu várias vitórias esmagadoras sobre os persas e seus aliados no Cáucaso e na Armênia. Logo depois ele lançou uma ofensiva de inverno contra os persas na Mesopotâmia em 627, obtendo uma vitória decisiva na Batalha de Nínive, ameaçando a capital persa, Ctesifonte. Desacreditado pela série de desastres, Cosroes II foi deposto e morto em um golpe liderado por seu filho Cavades II, que imediatamente pediu a paz e concordou em retirar-se de todos os territórios ocupados do Império Romano. Heráclio restaurou a verdadeira cruz em Jerusalém com uma cerimônia majestosa em 629. Essa guerra enfraqueceu seriamente os dois impérios, que logo ficariam fragilizados, em um tempo que um outro império estava ascendendo. Houve um rápido desenvolvimento político na Península Arábica, onde Maomé tinha recebido a visão e imediatamente pregava o Islão, e, por volta de 630, anexou com sucesso a maior parte da Arábia sob uma única autoridade política. Quando Maomé morreu em junho de 632, Abacar foi escolhido como califa e seu sucessor político. Os problemas surgiram logo após a sucessão de Abacar, e várias tribos árabes revoltaram-se abertamente contra Abacar, que declarou guerra aos rebeldes. No que ficou conhecido como as Guerras Rida, de 632 a 633, Abacar conseguiu derrotar os seus oponentes e unir a Arábia sob a autoridade central do Califa de Medina. Após derrotar os rebeldes, Abacar iniciou uma guerra de conquista, começando pelo Iraque. Enviando seu general mais brilhante, Khalid ibn Walid, o Iraque foi conquistado numa série de campanhas bem-sucedidas contra os persas sassânidas. A confiança de Abacar cresceu, e, assim que Khalid estabeleceu sua fortaleza no Iraque, Abacar exigiu a preparação para a invasão da Síria em fevereiro de 634. A invasão muçulmana da Síria foi uma série de ataques cuidadosamente planejados e bem coordenados. Operações militares, que empregavam estratégia, em vez de pura força, para lidar com as medidas defensivas romanas. Os exércitos muçulmanos, no entanto, rapidamente se revelaram demasiado pequenos para lidar com a resposta romana, e os seus comandantes pediram reforços. Khalid foi enviado por Abacar do Iraque para a Síria com reforços e para liderar a invasão. Em julho, os romanos foram derrotados de forma decisiva em Esnaden. Damasco caiu em setembro, seguida pela Batalha de Falhu, na qual a última guarnição significativa da Palestina foi derrotada. Depois da morte de Abacar em 634, o seu sucessor, Omar, estava determinado a continuar a expansão do califado na Síria. Embora as campanhas anteriores lideradas por Khalid tivessem sido bem-sucedidas, ele foi substituído por Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tendo assegurado o sul da Palestina, as forças muçulmanas avançaram agora pela rota comercial, e Tiberíades e Baalbek caíram sem muita luta, e os árabes conquistaram Emesa no início de 636. Os muçulmanos continuaram então a sua conquista através do Levante. Tendo tomado Emesa, os muçulmanos estavam a apenas uma marcha de Alepo, uma fortaleza bizantina, e de Antioquia, onde Heráclio residia. Seriamente alarmado com a série de reveses, Heráclio preparou-se para um contra-ataque para readquirir as regiões perdidas. Em 635, Isdigerdes III, o imperador da Pérsia, buscou uma aliança com o imperador romano. Heráclio casou sua filha com Isdigerdes, para consolidar a aliança.
Enquanto Heráclio se preparava para uma grande ofensiva no Levante, Isdígerdes montaria um contra-ataque simultâneo no Iraque, no que deveria ser um esforço bem coordenado. Quando Heráclio lançou sua ofensiva em maio de 636, Isdígerdes não conseguiu coordenar a manobra, provavelmente devido à condição de esgotamento de seu governo, e o que teria sido um plano decisivo, foi um fracasso. Os preparativos romanos começaram no final de 635, e em maio de 636 Heráclio tinha uma grande força concentrada em Antioquia, no norte da Síria. Os contingentes do exército bizantino reunidos consistiam em eslavos, francos, georgianos, armênios, árabes cristãos, lombardos, ávaros, cazares, balcãs e goturcos. A força foi organizada em 5 exércitos, cujo líder conjunto era Teodoro Tritírio. O próprio Heráclio supervisionou a operação de Antioquia. Fontes romanas mencionam Nicetas, filho do general persa Sarbaro, entre os comandantes, mas não é certo qual exército ele comandou. Como as forças muçulmanas estavam divididas geograficamente, Heráclio procurou explorar essa situação e planejou atacar. Ele não desejava envolver-se numa única batalha campal, mas sim empregar uma posição central e combater o inimigo em detalhe, concentrando grandes forças contra cada um dos corpos muçulmanos antes que pudessem consolidar as suas tropas. Ao forçar os muçulmanos a recuar, ou ao destruir as forças muçulmanas separadamente, ele cumpriria a sua estratégia de recapturar o território perdido. Reforços foram enviados para Cesareia sob o comando do filho de Heráclio, Constantino III, provavelmente para conter as forças de Iáside, que sitiavam a cidade. Uma grande batalha logo iria ocorrer, uma batalha que selaria os planos bizantinos no Oriente. Os romanos iriam tentar de tudo para recuperar os territórios perdidos, e com isso, uma grande batalha logo aconteceria. O exército imperial romano saiu de Antioquia e do norte da Síria em meados de junho de 636. O exército imperial deveria seguir um rigoroso plano, onde ele atacaria por várias frentes, cercando o dividido exército árabe. Os muçulmanos descobriram os preparativos de Heráclio em Chaizar, através de prisioneiros romanos. Alertado para a possibilidade de ser cercado por forças separadas que poderiam ser destruídas, Khalid convocou um conselho de guerra e aconselhou Abu Ubaida a retirar as tropas da Palestina e do norte e centro da Síria, e concentrar todo o exército num só lugar. Abu Ubaida ordenou a concentração de tropas na vasta planície perto de Gabita, já que o controle da área tornou possíveis ataques de cavalaria e facilitou a chegada de reforços de Umar, para que uma força forte e unida pudesse ser colocada em campo contra o exército romano. No entanto, uma vez concentrados em Gabita, os muçulmanos foram sujeitos a ataques das forças sassânidas pró-bizantinas. Acampar na região também era precário, pois uma forte força romana estava guarnecida próximo, e poderia atacar a retaguarda muçulmana enquanto eram mantidos na frente pelo exército. Seguindo o conselho de Khalid, as forças muçulmanas recuaram para Dara, e Dair Ayub, estabelecendo uma linha de acampamentos na parte oriental da planície de Jamurk. Esta era uma posição defensiva forte, e isso levou os muçulmanos e os romanos a uma batalha decisiva, que os romanos tentaram evitar. Durante as manobras, não houve combates, exceto por uma pequena escaramuça entre o exército de Calíbe e a guarda avançada bizantina. O campo de batalha situa-se na planície de Aura, na Jordânia, a sudeste das colinas de Golã, uma região montanhosa atualmente na fronteira entre a Jordânia e a Síria, a leste do Mar da Galileia. Estrategicamente, havia apenas um destaque no campo de batalha, uma elevação de 100 metros, e para as tropas muçulmanas ali concentradas, a colina dava uma boa visão da planície de Jamurk. Logisticamente, a planície de Jamurk tinha abastecimento de água e pastagens suficientes para sustentar ambos os exércitos. A planície era excelente para manobras de cavalaria. A maioria dos primeiros relatos situam o tamanho das forças muçulmanas entre 36.000 e 40.000,
e o número de forças romanas entre 60.000 e 70.000, este número foi estimado tendo em conta a situação logística do Império, e com a visão de que nunca poderiam ter reunido tais tropas quando o Império estava no seu ápice, principalmente agora com o Império fraco e exausto de 628 em diante. As estimativas modernas para os tamanhos dos respectivos exércitos variam. Algumas estimativas para o exército bizantino estão entre 80.000 e 150.000, enquanto outras estimativas são de 15.000 a 20.000. Estimativas para o exército árabe estão entre 25.000 e 40.000. Os relatos originais são principalmente de fontes árabes, geralmente concordando que o exército bizantino e seus aliados superavam os árabes muçulmanos em 2-1. A única fonte romana antiga é Teófanes, que escreveu um século depois. Os relatos da batalha variam, alguns afirmando que durou um dia, outros mais de um dia. Durante um conselho de guerra, o comando do exército muçulmano foi transferido para Khalid, comandante-chefe do exército muçulmano. Depois de assumir o comando, Khalid reorganizou o exército em 36 regimentos de infantaria e 4 regimentos de cavalaria, com sua elite de cavalaria, a guarda móvel, mantida na reserva. O centro, as alas esquerda e direita receberam regimentos de cavalaria, para serem usados como reserva para um contra-ataque caso fossem repelidos pelos romanos. Atrás do centro ficava a guarda móvel, sob o comando pessoal de Khalid. Se Khalid estivesse muito ocupado liderando o exército geral, Darar comandaria a guarda móvel. Ao longo da batalha, Khalid faria repetidamente uso crítico e decisivo daquela reserva montada. Khalid enviou vários batedores para manter os romanos sob observação. No final de julho, Varra enviou Gabalas, com suas forças árabes cristãs com blindagem leve para fazer reconhecimento, mas foram repelidos pela guarda móvel. Após a escaramuça, nenhum confronto ocorreu por um mês. Os primeiros arqueiros muçulmanos, embora fossem arqueiros de infantaria sem a mobilidade dos regimentos de arqueiros a cavalo, provaram ser muito eficazes na defesa de cavalaria leve e sem armadura. Poucos dias depois de os muçulmanos acamparem na planície de Jamorque, o exército bizantino, precedido pelos levemente armados gassânidas de Gabalas, avançou e estabeleceu acampamentos fortemente fortificados. O flanco direito do exército romano ficava no extremo sul das planícies, perto do rio Jamorque. O flanco esquerdo dos romanos ficava ao norte, a uma curta distância antes do início das colinas de Gabita, e estava relativamente exposto. Varran desdobrou o exército imperial voltado para o leste, com uma frente de cerca de 13 quilômetros de comprimento, enquanto tentava cobrir toda a área entre o desfiladeiro de Jamorque, no sul, e a estrada romana para o Egito. A cavalaria pesada de catafractários foi distribuída igualmente entre os 4 exércitos romanos, cada exército posicionando a sua infantaria na vanguarda e a sua cavalaria como reserva na retaguarda. Varran desdobrou os árabes cristãos de Gabalas, montados em cavalos e camelôs, como uma força de combate, protegendo o exército principal até a sua chegada. As primeiras fontes muçulmanas mencionam que o exército de Gregório usava correntes para unir seus soldados de infantaria, que haviam feito juramento de morte. As correntes tinham comprimento de 10 homens como prova de coragem inabalável por parte dos homens, que assim demonstraram a sua vontade de morrer onde estavam e de não recuar. As correntes também funcionavam como um seguro contra um avanço da cavalaria inimiga. No entanto, os historiadores modernos sugerem que os romanos adotaram a formação militar testudo-greco-romana, na qual os soldados ficariam ombro a ombro com escudos erguidos, e um arranjo de 10 a 20 homens estariam completamente protegidos por todos os lados do fogo de mísseis, cada um soldado fornecendo cobertura para um companheiro. A cavalaria bizantina estava armada com uma espada longa, teriam também uma lança leve de madeira, e um arco com 40 flechas numa aljava, pendurada numa sela ou no cinto. A infantaria pesada tinha uma espada curta e uma lança curta. As tropas bizantinas levemente armadas e os arqueiros carregavam um pequeno escudo, um arco pendurado no ombro nas costas e uma aljava de flechas. A armadura de cavalaria consistia em uma cota de malha com uma touca de malha, e um capacete com pingente, protetor de garganta forrado de tecido e com franja e protetor de bochecha. A infantaria foi igualmente equipada com cota de malha,
capacete e armadura para as pernas. A estratégia de Khalid de se retirar das áreas ocupadas e concentrar todas as suas tropas para uma batalha decisiva forçou os bizantinos a concentrar os seus 5 exércitos em resposta. Os romanos evitaram durante séculos envolver-se em batalhas decisivas em grande escala, e a concentração das suas forças criou dificuldades logísticas para as quais o império estava mal preparado. Damasco era a base logística mais próxima, mas Mansur, líder de Damasco, não conseguiu abastecer totalmente o enorme exército bizantino reunido na planície de Jamurk. Foram relatados vários confrontos com cidadãos locais por causa da requisição de abastecimento, uma vez que o verão estava no fim e havia um declínio das pastagens. Fontes judiciais gregas acusaram Varra de traição por sua desobediência à ordem de Heráclio de não se envolver em uma batalha em grande escala com os árabes. Dada a concentração dos exércitos muçulmanos em Jamurk, no entanto, Varra não teve outra escolha senão responder na mesma moeda. As relações entre os vários comandantes bizantinos também estavam repletas de tensão. Houve uma luta pelo poder entre os 4 principais comandantes. O terreno para a batalha estava sendo preparado, os romanos de Heráclio enfrentariam os árabes de Khalid, em uma batalha que mudaria o rumo do mundo. Heráclio estava concentrando suas forças para enfrentar a terrível invasão dos árabes, a batalha estava próxima. Gabalas, o líder árabe cristão, foi totalmente ignorado, em detrimento dos romanos, dado o seu conhecimento do terreno local. Existia assim uma grande desconfiança entre romanos, gregos, armênios e árabes. As rixas de longa data entre eles evitavam uma confiança mútua. O efeito das rivalidades foi a diminuição da coordenação e do planejamento, uma das razões para a catastrófica derrota romana. As linhas de batalha dos muçulmanos e dos bizantinos foram divididas em 4 seções. A ala esquerda, o centro esquerdo, o centro direito e a ala direita. Varro foi instruído por Heráclio a não entrar em batalha até que todas as vias diplomáticas tivessem sido exploradas, provavelmente porque as forças de Isdigerdes III ainda não estavam prontas para a ofensiva no Iraque. Consequentemente, Varro enviou Gregory e depois Gabalas para negociar, mas seus esforços foram inúteis. Antes da batalha, a convite de Varro, Khalid veio negociar a paz, com fim semelhante. As negociações atrasaram as batalhas por 1 mês. Por outro lado, Omar, cujas forças em Cadizia foram ameaçadas de confrontar os exércitos sassânidas, ordenou a Sa'd ibn Abi Waqqas, que iniciasse negociações com os persas e enviasse emissários a Isdigerdes, e ao seu comandante Rustam Farrukhzad, aparentemente convidando-os para o Islão. Essa foi provavelmente a tática de atraso empregada por Omar na frente persa. Enquanto isso, ele enviou 6.000 soldados, principalmente do Iêmen, para Khalid. A força incluía 1.000 companheiros de Maomé, entre os quais estavam 100 veteranos da Batalha de Badr, a primeira batalha da história islâmica. Omar, aparentemente querendo derrotar os bizantinos primeiro, usou as melhores tropas muçulmanas contra eles. O fluxo contínuo de reforços muçulmanos preocupou os bizantinos, que temendo que os muçulmanos com tais reforços se tornassem poderosos, decidiram que não tinham escolha senão atacar. Os reforços enviados aos muçulmanos em Jamurk chegaram em pequenos bandos, dando a impressão de um fluxo contínuo de reforços para desmoralizar os bizantinos e obrigá-los a atacar. A mesma tática seria repetida novamente durante a Batalha de Cadésia. A batalha começaria em 15 de agosto de 636 d.C. Ao amanhecer, os 2 exércitos se alinharam para a batalha a menos de 1 quilômetro de distância. Está registrado nas crônicas muçulmanas que antes do início da batalha, Jorge, um comandante de unidade no centro-direito romana, cavalgou até a linha muçulmana e se converteu ao Islã. Ele morreria no mesmo dia lutando do lado muçulmano. A batalha começou quando o exército romano enviou seus campeões para duelar com o Mubarizum muçulmano. Os Mubarizum eram espadachins e lanceiros especialmente treinados, com o objetivo de matar o maior número possível de comandantes inimigos para prejudicar seu moral.
Ao meio-dia, depois de perder vários comandantes nos duelos, Van ordenou um ataque limitado com 1/3 de suas forças de infantaria para testar a força e a estratégia do exército muçulmano, e, usando sua esmagadora superioridade numérica e armamentista, alcançar um avanço onde quer que a linha de batalha muçulmana fosse fraca. No entanto, faltou determinação ao ataque romano. Muitos soldados romanos não conseguiram pressionar o ataque contra os veteranos muçulmanos. Os combates foram geralmente moderados, embora em alguns lugares tenham sido especialmente intensos. Van não reforçou sua infantaria avançada, 2/3 dos quais foram mantidos na reserva, com 1/3 destacado para enfrentar os muçulmanos, e ao pôr do sol, ambos os exércitos romperam o contato e retornaram aos seus respectivos acampamentos. Em 16 de agosto, Van decidiu em um conselho de guerra lançar seu ataque pouco antes do amanhecer, para pegar a força muçulmana despreparada enquanto conduziam suas orações matinais. Ele planejava envolver os seus 2 exércitos centrais com o centro muçulmano, num esforço para os deter, enquanto os ataques principais seriam contra as alas do exército muçulmano, que seria então expulso do campo de batalha ou empurrado para o centro. Para observar o campo de batalha, Van mandou construir um grande pavilhão atrás de sua ala direita com uma força de guarda-costas armênia. Ele ordenou que o exército se preparasse para o ataque surpresa. No entanto, Khalid preparou-se para tal contingência, colocando uma forte linha de postos avançados na frente durante a noite para conter surpresas, o que deu aos muçulmanos tempo para se prepararem para a batalha. No centro, os bizantinos não pressionaram fortemente, pretendendo imobilizar o corpo central muçulmano na sua posição e impedindo-os de ajudar o exército muçulmano noutras áreas. Assim, o centro manteve-se estável, mas nas alas a situação era diferente. Kanatir, comandando o flanco esquerdo bizantino, que consistia principalmente de eslavos, atacando com força, e a infantaria muçulmana no flanco direito teve que recuar. Amr, o comandante da ala direita muçulmana, ordenou ao seu regimento de cavalaria que contra-atacasse, o que neutralizou o avanço bizantino e estabilizou a linha de batalha à direita por algum tempo, mas a superioridade numérica bizantina fez com que recuassem em direção ao acampamento base muçulmano. Os romanos conseguiram se organizar, no entanto, a ambição e fome de conquista que sobrava no coração dos romanos no auge do império, estava em falta para os romanos que lutaram em Jarmuk. A sangrenta batalha já tinha começado, apesar das dificuldades, os romanos se organizaram no campo, no entanto, a falta de ambição fez com que a organização não valesse de nada. Khalid, ciente da situação nas alas, ordenou que a cavalaria da ala direita atacasse o flanco norte da ala esquerda romana, enquanto ele atacaria com sua guarda móvel o flanco sul da ala esquerda bizantina, e a direita muçulmana atacou pela frente. O ataque em 3 frentes forçou a ala esquerda bizantina a abandonar as posições muçulmanas que haviam conquistado, e Ikrima ibn Amr recuperou o terreno perdido e começou a reorganizar seu corpo para mais uma rodada. A situação na ala esquerda muçulmana, comandada por Yazid I, era consideravelmente mais grave. A ala direita muçulmana contou com a ajuda da guarda móvel, mas não da ala esquerda, e a vantagem numérica de que tinham os romanos fez com que as posições muçulmanas fossem invadidas, com os soldados recuando para os campos base. Lá, os romanos romperam o corpo. A formação testudo que o exército de Gregório adotou, movia-se lentamente, mas era muito sólida, tendo uma ótima defesa. Yazid usou sua cavalaria para contra-atacar, mas foi repelido. Apesar da forte resistência, os guerreiros de Yazid no flanco esquerdo finalmente recuaram para seus acampamentos e por um momento o plano de Van pareceu estar dando certo. O centro do exército muçulmano foi imobilizado e os seus flancos foram jogados para trás. No entanto, nenhum dos flancos foi quebrado, embora o moral estivesse gravemente danificado. O exército muçulmano em retirada foi recebido pelas ferozes mulheres árabes nos campos. Lideradas por Hind, as mulheres muçulmanas desmontaram suas tendas, e, armadas com estacas, atacaram seus maridos e companheiros cantando uma canção improvisada da Batalha de Uhud, que então havia sido dirigida contra os muçulmanos. Ó você que foge de uma mulher constante, que tem beleza e virtude, e deixia para o infiel.
o infiel odiado e malvado. Para possuir, desgraçar e arruinar. Isso ferveu tanto o sangue dos muçulmanos em retirada que eles retornaram ao campo de batalha. Depois de conseguir estabilizar a posição no flanco direito, Khalid ordenou que a cavalaria da guarda móvel fornecesse alívio ao flanco esquerdo atingido. Khalid destacou um regimento sob o comando de Dararib al-Asvar, e ordenou-lhe que atacasse a frente do exército de Dairja, no centro esquerdo, para criar um desvio e ameaçar a retirada da ala direita romana da sua posição avançada. Com o resto da reserva de cavalaria, ele atacou o flanco de Gregório. Aqui, novamente, sob ataques simultâneos pela frente e pelos flancos, os romanos recuaram, mas, mais lentamente porque tiveram que manter a sua formação. Ao pôr do sol, os exércitos centrais romperam o contato e retiraram-se para as suas posições originais e ambas as frentes foram restauradas ao longo das linhas ocupadas pela manhã. A morte de Dairj e o fracasso do plano de batalha de Vaan deixaram o exército imperial relativamente desmoralizado. Os contra-ataques bem-sucedidos de Khalid encorajaram suas tropas, apesar de estarem em menor número. Em 17 de agosto, Vaan ponderou sobre seus fracassos e erros do dia anterior, onde lançou ataques contra os respectivos flancos muçulmanos, mas após o sucesso inicial, seus homens foram empurrados para trás. O que mais o incomodou foi a perda de um de seus comandantes. O exército bizantino decidiu usar um plano menos ambicioso, e Vaan agora pretendia derrotar o exército muçulmano em pontos específicos. Ele decidiu pressionar o flanco direito relativamente exposto, onde suas tropas montadas poderiam manobrar mais livremente em comparação com o terreno acidentado do flanco esquerdo dos muçulmanos. A junção deveria ser entre o centro-direita muçulmano, a sua ala direita controlada pelos eslavos de Canatir, para separá-los de modo que pudessem ser combatidos separadamente. A batalha recomeçou com ataques bizantinos ao flanco direito e ao centro-direito muçulmanos. Depois de conter os ataques iniciais dos bizantinos, a ala direita muçulmana recuou, seguida pelo centro-direito. Foi novamente dito que foram recebidos pelas suas próprias mulheres, que os humilharam e envergonharam. O corpo, porém, conseguiu se reorganizar a alguma distância do acampamento e manteve-se firme preparando-se para um contra-ataque. Sabendo que o exército bizantino estava concentrado na direita muçulmana, Khalid ibn Walid lançou um ataque com a sua guarda móvel, juntamente com a cavalaria muçulmana do flanco direito. Khalid atacou no flanco direito do centro-esquerdo romano, e a reserva de cavalaria do centro-direito muçulmano atacou o centro-esquerdo romano em seu flanco esquerdo. Enquanto isso, ele ordenou que a cavalaria da direita muçulmana atacasse o flanco esquerdo da ala esquerda bizantina. O combate logo se transformou em um banho de sangue. Muitos caíram de ambos os lados. Os ataques oportunos de flanco de Khalid salvaram novamente o dia para os muçulmanos, e, ao anoitecer, os romanos foram empurrados de volta às posições que ocupavam no início da batalha. Vaan decidiu persistir com o plano de guerra do dia anterior, pois teve sucesso em infligir danos à direita muçulmana. Canatir liderou 2 exércitos de eslavos contra a ala direita e o centro-direita muçulmanos, com alguma ajuda dos armênios e árabes cristãos liderados por Gabalas. A ala direita e o centro-direita muçulmanos recuaram novamente. Khalid entrou na luta mais uma vez com a guarda móvel. Ele temia um ataque geral em uma frente ampla, que seria incapaz de repelir, e então ordenou que Abu Ubaidah ibn al-Jarrah e Yazid no centro esquerdo e nas alas esquerdas, respectivamente, atacassem os exércitos bizantinos nas respectivas frentes. O ataque resultaria na paralisação da frente bizantina e impediria um avanço geral do exército imperial. Khalid dividiu sua guarda móvel em 2 divisões e atacou os flancos do centro-esquerdo romano, e a infantaria do centro-direito muçulmano atacou pela frente. Sob a manobra de flanco em 3 frentes, os bizantinos recuaram. Entretanto, a ala direita muçulmana aumentou a sua ofensiva com a sua infantaria atacando pela frente e a reserva de cavalaria atacando o flanco norte da ala esquerda bizantina. À medida que o centro-esquerdo bizantino recuava sob os vários ataques de Khalid, a ala esquerda romana, exposta no seu flanco sul, também recuou. Enquanto Khalid e sua guarda móvel lidavam com a frente armênia durante a tarde, a situação do outro lado piorava.
Arqueiros a cavalo romanos entraram em campo e submeteram Abu Ubaida e as tropas de Yazid a intenso tiro com arco, impedindo-os de penetrar em suas linhas. Muitos soldados muçulmanos perderam a visão devido às flechas romanas naquele dia, que posteriormente ficou conhecido como o Dia dos Olhos Perdidos. Acredita-se que o veterano Abu Sufyan ibn Harb também tenha perdido um olho naquele dia. Os exércitos muçulmanos recuaram, exceto um regimento, liderado por Ikrima ibn Amr, que estava à esquerda do corpo de Abu Ubaida. Ikrima ibn Amr cobriu a retirada dos muçulmanos com seus 400 membros da cavalaria atacando a frente romana, e os outros exércitos se reorganizaram para contra-atacar e recuperar as posições perdidas. Todos os homens de Ikrima ibn Amr ficaram gravemente feridos ou mortos naquele dia. Ikrima, amigo de infância de Khalid, foi mortalmente ferido e morreu no final da noite. Durante a ofensiva de 4 dias de Van, suas tropas não conseguiram nenhum avanço e sofreram pesadas baixas, especialmente durante os contra-ataques de flanco da guarda móvel. No início de 19 de agosto, quinto dia de batalha, Van enviou um emissário ao campo muçulmano para uma trégua pelos próximos dias, para que novas negociações pudessem ser realizadas. Ele supostamente queria tempo para reorganizar suas tropas desmoralizadas, mas Khalid considerou que a vitória estava ao alcance e recusou a oferta. Até agora, o exército muçulmano tinha adotado uma estratégia em grande parte defensiva, mas sabendo que os romanos aparentemente já não estavam ansiosos pela batalha, Khalid decidiu agora tomar a ofensiva e reorganizou as suas tropas em conformidade. Todos os regimentos de cavalaria foram agrupados em uma poderosa força montada com a guarda móvel atuando como seu núcleo. A força total do grupo de cavalaria era agora de cerca de 8.000 guerreiros montados, um corpo montado eficaz para um ataque ofensivo no dia seguinte. O resto do dia passou sem intercorrências. Khalid planejou prender as tropas romanas, cortando todas as suas rotas de fuga. Havia 3 barreiras naturais, os 3 desfiladeiros no campo de batalha com suas ravinas íngremes, os muçulmanos planejavam bloquear todo o caminho de fuga romano. O golpe decisivo estava próximo. Khalid pretendia prender os romanos, assim ele poderia ter a oportunidade de destruir as forças inimigas, sem a oportunidade de fuga. Khalid encontraria dificuldades para cercar a fuga romana, pois havia algumas passagens através das ravinas profundas de 200 metros, no oeste, estrategicamente a mais importante era em Ayal-Dakar, uma ponte. Khalid enviou Darar, seguido por 500 cavaleiros à noite para proteger aquela ponte. Darar contornou o flanco norte dos romanos e capturou a ponte, uma manobra que se mostraria decisiva no dia seguinte. Em 20 de agosto, Khalid colocou em ação um plano de ataque simples, mas ousado. Com a sua força de cavalaria concentrada, ele pretendia derrotar totalmente a cavalaria romana do campo de batalha, para que a infantaria, que formava a maior parte do exército imperial, ficasse sem apoio da cavalaria, e, portanto, ficasse exposta quando atacada pelos flancos e pela retaguarda. Ao mesmo tempo, ele planejou lançar um ataque determinado para virar o flanco esquerdo do exército bizantino e conduzi-lo em direção à ravina oeste. Khalid ordenou um ataque geral à frente bizantina e galopou com sua cavalaria ao redor da ala esquerda dos bizantinos. Parte de sua cavalaria enfrentou a cavalaria de esquerda bizantina, enquanto o resto atacou a retaguarda da infantaria de esquerda bizantina. Enquanto isso, a direita muçulmana pressionava-a pela frente. Sob o ataque em 2 frentes, a ala esquerda bizantina recuou e desmoronou, recuando para o centro-esquerdo romano, desordenando-o enormemente. A cavalaria muçulmana restante então atacou a cavalaria esquerda romana na retaguarda enquanto eles eram detidos frontalmente pela outra metade da cavalaria muçulmana, expulsando-os do campo de batalha ao norte. A infantaria de direita muçulmana agora atacava o centro-esquerdo romano em seu flanco esquerdo, enquanto o centro-direito muçulmano atacava pela frente. Van, percebendo a enorme manobra da cavalaria dos muçulmanos, ordenou que sua cavalaria se agrupasse, mas não foi rápido o suficiente. Antes que Van pudesse organizar sua cavalaria pesada, Khalid fez sua cavalaria recuar para atacar os esquadrões de cavalaria bizantinos concentrados, avançando sobre eles pela frente e pelo flanco enquanto eles ainda estavam se movendo em formação.
A desorganizada e desorientada cavalaria pesada romana foi logo derrotada e dispersada para o norte, deixando a infantaria entregue ao seu destino. Com a cavalaria romana totalmente derrotada, Khalid agora tinha o caminho livre, e voltou-se para o centro-esquerdo romano, que já detinha o ataque em duas frentes da infantaria muçulmana. O centro-esquerdo romano foi atacado pela retaguarda pela cavalaria de Khalid e foi finalmente derrotado. Com a retirada do centro-esquerdo romano, iniciou-se uma retirada geral romana. Khalid levou sua cavalaria para o norte para bloquear a rota de fuga do norte. Os bizantinos recuaram para o oeste em direção a Wadi ur-Ruqad, onde havia uma ponte em El-Dakar, para uma travessia segura através dos desfiladeiros profundos das ravinas de Wadi ur-Ruqad. Darar já havia capturado a ponte como parte do plano de Khalid na noite anterior, um golpe decisivo. Uma unidade de 500 soldados montados foi enviada para bloquear a passagem. Na verdade, essa era a rota pela qual Khalid queria que os bizantinos recuassem o tempo todo. Os romanos estavam agora cercados por todos os lados. Alguns caíram nas ravinas profundas das encostas íngremes, outros tentaram escapar pelas águas, mas foram esmagados nas rochas abaixo e outros ainda morreram durante a fuga. Mesmo assim, muitos dos soldados conseguiram escapar da matança. Jonas, o informante grego do exército Rashidun durante a conquista de Damasco, morreu na batalha. Os muçulmanos não fizeram prisioneiros na batalha, mas podem ter capturado alguns durante a perseguição subsequente. Teodoro Tritírio foi morto no campo de batalha, e Nicetas conseguiu escapar e chegar a Emesa. Gabalas VI também conseguiu escapar, e mais tarde chegou a um breve acordo com os muçulmanos, mas logo desertou novamente para a corte romana. Imediatamente após o término da operação, Khalid e sua guarda móvel moveram-se para o norte para perseguir os soldados romanos em retirada e os encontraram perto de Damasco, onde atacaram. Val, que escapou do destino da maioria de seus homens em Jamurk, provavelmente foi morto nos combates que se seguiram. Khalid então entrou em Damasco, onde foi recebido pelos residentes locais, recapturando assim a cidade. Quando a notícia do desastre chegou a Heráclio em Antioquia, o imperador ficou arrasado e furioso. Ele culpou seus erros pela perda, referindo-se principalmente ao seu casamento incestuoso com sua sobrinha Martina. Ele teria tentado reconquistar a província se tivesse os recursos, mas agora não tinha mais homens nem dinheiro para defender a província. Em vez disso, retirou-se para a Catedral de Antioquia, onde observou um solene serviço de intercessão. Ele convocou uma reunião de seus conselheiros na catedral e examinou a situação. Ele foi informado quase por unanimidade e aceitou o fato de que a derrota foi uma decisão de Deus e resultado dos pecados do povo da terra, incluindo ele. Heráclio partiu para o mar em um navio como destino a Constantinopla durante a noite. Seu navio supostamente partiu e ele deu um último adeus à Síria. Adeus, um longo adeus à Síria, minha bela província. Tu és um infiel agora. A paz esteja com você, ó Síria, que bela terra você será para as mãos do inimigo. Heráclio abandonou a Síria com a relíquia sagrada da verdadeira cruz, que foi, juntamente com outras relíquias mantidas em Jerusalém, embarcada secretamente no navio por Sofrônio, patriarca de Jerusalém, para protegê-la dos invasores árabes. Disse que ele tinha medo de água, e uma ponte flutuante foi feita para Heráclio cruzar o Bósforo até Constantinopla. Depois de abandonar a Síria, ele começou a se concentrar em suas forças restantes para a defesa da Anatólia e do Egito. A Armênia romana caiu nas mãos dos muçulmanos em 638 e 39, e Heráclio criou uma zona tampão na Anatólia Central, ordenando que todos os fortes a leste de Tarso fossem evacuados. Em 639, 642, os muçulmanos, liderados por Henri ibn Alas, que comandava o flanco direito do exército árabe em Jamurk, invadiram e conquistaram o rico Egito romano, o celeiro do mundo antigo. A derrota em Jamurk foi uma catástrofe para o Império Romano, que praticamente o tornou um coadjuvante dali em diante. Fontes antigas diziam que os romanos tinham de 100 mil a 400 mil homens, e os árabes de 24 mil a 400 mil. Já as fontes modernas, dizem que os romanos tinham 100 mil homens,
contra 15 a 40 mil árabes. Os comandantes imperiais romanos foram fracos e permitiram que seu inimigo tivesse o campo de batalha à sua maneira. Mesmo assim, eles não estavam em desvantagem tática substancial. Khalid sabia o tempo todo que estava enfrentando uma força superior em número, e, até o último dia da batalha, conduziu uma campanha essencialmente defensiva, adequada aos seus recursos relativamente limitados. Quando decidiu tomar a ofensiva e atacar no último dia de batalha, fez com um grau de imaginação, visão e coragem que nenhum dos comandantes bizantinos conseguiu demonstrar. Embora comandasse uma força menor e precisasse de todos os homens que pudesse reunir, ele teve a confiança e a visão para enviar um regimento de cavalaria na noite anterior ao seu ataque para bloquear um caminho crítico de retirada que ele havia previsto para o exército inimigo, prevendo o combate decisivamente. Por causa de sua liderança em Jamurk, Khalid ibn Walid é considerado um dos melhores generais da história, e seu uso de guerreiros montados durante a batalha mostrou quão bem ele entendia os potenciais pontos fortes e fracos de suas tropas montadas. Sua guarda móvel movia-se rapidamente de um ponto a outro, sempre mudava o curso dos acontecimentos onde quer que aparecessem, e, então, com a mesma rapidez, galopava para mudar o curso dos acontecimentos em outros lugares do campo. Vai e seus comandantes romanos não conseguiram lidar com a força montada e usar de forma eficaz a vantagem considerável de seu exército. Sua própria cavalaria nunca desempenhou um papel significativo na batalha, e foi mantida em reserva estática durante a maior parte dos 6 dias. Eles nunca forçaram seus ataques, e, mesmo quando obtiveram o que poderia ter sido um avanço decisivo no 4º dia, foram incapazes de explorá-lo. Parecia haver uma decidida falta de determinação entre os comandantes imperiais, mas isso pode ter sido causado por dificuldades no comando do exército devido a conflitos internos. Além disso, muitos dos auxiliares árabes eram meros recrutas, mas o exército árabe-muçulmano consistia numa parte muito maior de tropas veteranas. A estratégia original de Heráclio, para destruir as tropas muçulmanas na Síria, precisava de uma implantação rápida e eficaz, mas os comandantes no terreno nunca demonstraram essas qualidades. Ironicamente, no campo de Jamurk, Khalid executou, em pequena escala tática, o que Heráclio havia planejado em grande escala estratégica. Ao implantar e manobrar rapidamente suas forças, Khalid foi capaz de concentrar temporariamente forças suficientes em locais específicos no campo para derrotar detalhadamente o maior exército romano. Vaan nunca foi capaz de fazer valer sua superioridade numérica, talvez por causa do terreno, que impediu a implantação em grande escala. No entanto, Vaan nunca tentou concentrar uma força superior para alcançar um avanço crítico. Embora ele estivesse na ofensiva há 5 dos 6 dias, sua linha de batalha permaneceu notavelmente estática. Isso contrasta fortemente com o plano ofensivo muito bem-sucedido, que Khalid executou no último dia, reorganizando praticamente toda a sua cavalaria e comprometendo-a com uma grande manobra, que venceu a batalha. George Nafziger, em seu livro Islam at War, descreveu a batalha. Embora Jamurk seja pouco conhecida hoje, é uma das batalhas mais decisivas da história da humanidade. Se as forças de Heráclio tivessem prevalecido, o mundo moderno estaria tão mudado que ficaria irreconhecível. Realmente, a fraqueza dos comandantes romanos fez com que Khalid, um brilhante estrategista, saísse vitorioso na batalha, derrotando os romanos desorganizados. Os romanos, muito diferentes do tempo de César, não mostraram a ambição, estratégia e vontade de vencer, que fizeram do Império Romano o mais poderoso do planeta. Essa derrota permitiu o avanço dos árabes nos territórios romanos da Ásia, Levante e Egito, fazendo com que o império se enfraquecesse severamente. Outro fator importante para a vitória islâmica foi a terrível guerra entre os persas e os romanos, uma guerra que desgastou e enfraqueceu os dois impérios, justamente no momento da ascensão dos árabes. Se os árabes tivessem se unido para atacar em quase qualquer outro momento antes, eles provavelmente teriam sido esmagados pelos persas e romanos. O constante conflito entre militares romanos enfraqueceu cada vez mais o império, e a falta de comandantes brilhantes, como César, Cipião, Trajano e Belisário, fez com que os milagres militares não acontecessem mais.
Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.